não foram arrebatados porque estamos aqui ainda, né? Graças a Deus, né? Mas que possamos orar e interceder por estes. Um pouquinho frio, né? Começa o frio, já começa, né? Queria o desejo para debaixo da coberta, mas temos que ir para debaixo da cobertura do nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podemos aceitar. Aleluias. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Como foi desde o início, nós venhamos meditando este texto. E a colocação que eu sempre faço é: qual dessas igrejas nós estamos se comportando, nós estamos sendo mais semelhantes? Vemos a igreja de Filadélfia, né, uma igreja onde não há nem algo ao qual o Senhor vem está criticando, né? Nada ao qual o Senhor vem está apontando como as demais, né? Fora de Esmina, né? Quando olhamos a última, o qual será ministrada também, né? Vemos uma igreja onde não tinha sua identidade. As demais, o qual quando nós olhamos, o Senhor mostra, né, os seus atributos, mostra o qual eram os seus benefícios, mostra uma igreja onde, mesmo em dificuldades, mesmo em luta, mesmo em situações difíceis, mas sempre estava perseverando. E nesta noite, antes de iniciar, quando nós adentrarmos, eu quero que você grave isso na sua cabeça, que não chega quem é forte, chega quem é perseverante. Aleluia! Não é quem é forte que chega, é os perseverantes que alcançam. Muitas vezes as pessoas dizem: não, mas eu estou fraco, eu não consigo. Mas entenda, não é pela força que você chega, aleluia, é pela perseverança. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quando nós oramos, irmãos, o início, no versículo 7, o qual ele vem dizer: sede santos, né? Isso diz assim: isto porque isso diz o que é santo. Quando nós olhamos isso, nós vemos o primeiro, né, nesse primeiro versículo, versículo 7, um dos atributos do nosso Senhor. E quando vem falar de santo, ele também requer de nós a santidade. A santidade é quando você se separa das coisas deste mundo, das coisas que contaminam o seu coração muitas vezes, algo qual te afasta da presença do Senhor. Tudo aquilo que desagrada ao Senhor, né, nos leva para longe da presença de Deus. Muitas vezes nós pensamos: não, Deus está se afastando de mim. Não, é a nossa vida muitas vezes que em situações que nós acabamos agregando sobre nós, nos afasta da presença do Senhor. Nós mesmos, pelas nossas atitudes, nós mesmos, pelas nossas muitas vezes vontades, acabamos absorvendo, adquirindo algo que vai nos afastando da presença do Senhor. Quando eu olho, né, para esse versículo 7, que vem dizer que Ele é santo e verdadeiro, eu olho para 1 Pedro, ou como no capítulo 1, e no versículo 15, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: ó, mas como é santo aquele que vos chamou, olha só, sede vós santo em toda a maneira, aleluia, de viver. Olha só, sede santo em toda a maneira de viver. Uma pessoa onde diante desta terra é olhado como alguém ao qual serve ao Senhor. Sede
santo em toda maneira, não é somente aqui dentro da casa do Senhor. Hoje vemos, né, infelizmente, pessoas que dentro da casa do Senhor são pessoas aonde você reconhece que são cristãos, né? Reconhece que serve o Senhor, porque você vê dentro da casa do Senhor, você vê num conjunto, muitas vezes você vê ministrando, ou você vê num cartaz, nossa, aquela pessoa vai estar ministrando em algum lugar, vai estar cantando, mas a partir do momento que sai dessa porta para fora, você já não reconhece mais como cristão. Assim como a igreja de Filadélfia, né, de Laodiceia, que não tinha uma identidade. Quando a pessoa sai daqui, você não sabe mais a identidade dela, você não sabe se é crente, você não sabe se segue alguma religião, nem você não sabe se muitas vezes, né, é um servo do Senhor, porque não demonstra aquilo que nós vemos nesse versículo: sede santo, como Ele é santo. Aleluia. É uma renúncia a cada dia do nosso eu. Quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 5, vem dizer que há uma luta constante entre a carne e o espírito. Há uma luta todos os dias. E muitas vezes nós deixamos, né, a carne vencer a nossa vontade. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas muitas vezes a carne, o cansaço, não que isso não aconteça com todos nós, acontece sim, mas geralmente nós damos mais, né, ocasião ao cansaço. Se hoje, né, você viesse ser convidado para estar jantando com alguém importante, viesse alguém de longe, um jantar, para você estar na sua casa, daqui a pouco vem lá um convite, você vai estar jantando, vamos dizer, com um pregador famoso, não vou falar com o presidente da república, porque nem todo mundo quer jantar com ele, né? Mas vamos dizer alguém famoso, né, um deputado, alguém de Deus, vamos usar alguém de Deus, né, como exemplo, vamos dizer o Marcos Feliciano, né? Sei que alguns até não gostam, mas é um homem de Deus. Um desses homens que estão ministrando lá, né, nos Gideões Missionários, né? Vamos dizer que um deles hoje chegasse na sua casa um convite, ó, hoje você está convidado para jantar na minha casa. Ele está conversando comigo. Nossa, essa pessoa podia estar com dor na hora, mas ela ia mesmo assim, podia estar chovendo, ela ia dar um jeito de ir. E muitas vezes nós que temos este convite de um Deus muito mais poderoso, do nosso Rei dos Reis, não valorizamos. Deus. Muitas vezes honramos mais a criatura, como diz a palavra do Senhor, do que o próprio Criador. Aleluia. É um convite. E muitas vezes as pessoas dão mais valia ao ser humano. Nossa, se viesse o rei da Inglaterra, a rainha, convidasse, nossa, dava um jeito de ir, podia ser longe. Não ia ligar nem se tivesse que colocar gasolina no carro, irmãos. Não pode ser longe, depois eu abasteço e pago no final do mês, depois eu me viro para pagar. Agora, quando é para Deus, nós achamos dificuldade. Quando é para Deus, nós colocamos empecilhos, não, mas não dá, esse mês é assim, assado. Mas por que para Deus nós não entregamos com tanta vontade assim? Porque para Deus nós não fazemos um esforço um pouco maior, né? Quando nós olhamos certas situações que aconteceram alguns anos atrás, quando saiu um benefício aí que tinha que estar de madrugada, né? Em alguns pontos para que pudesse estar recebendo, as pessoas iam de madrugada e já colocava-se, bobeasse a cama na primeira fila ali para não perder mesmo. E muitas vezes para vir para oração, muitas vezes para jejuar, muitas vezes para fazer algo para Deus, nós não fazemos. E nós entendemos que Ele é o nosso provedor, Ele é o dono de tudo, quando nós fazemos para Ele com o nosso coração. Porque entenda, não é para mim. Se você for fazer algo para mim, para o pastor presidente, o pastor Edson, não faça. Porque não somos nós que recompensamos, é o Senhor. Aleluia. É Ele. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que entregou-se a si mesmo, né? Sofreu por mim e por você. Então devemos nos colocar um pouco mais à disposição do Senhor. E quando Ele vem dizer, sede santos, que nós possamos tomar isso como exemplo, santificar a nossa vida, né? Cada dia buscar mais. Nós somos dependentes dEle, nós precisamos do Senhor a todo momento, até distante. No versículo 16 de 1 Pedro diz assim, ó, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, vem dizer, sede meus imitadores. O apóstolo Paulo falando, como eu sou de Cristo. Então, este primeiro versículo 7 de Apocalipse, capítulo 3, vem dizer que Ele é santo. Esse atributo nós devemos tomar como exemplo a santificar a nossa vida. O que é verdadeiro. O que é verdadeiro. Olha só.
tem que haver verdade em nós. Quando nós olhamos para o livro de Oséias, o profeta Oséias, onde faltava o amor, a verdade e o conhecimento para aquele povo. Hoje não é diferente o nosso meio. Hoje as pessoas já não vivem mais esta verdade, e o Senhor nos dá um exemplo. Ele é a verdade, né? Ele é a verdadeira verdade, porque a palavra vem nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E muitas pessoas dizem assim: não conheço Deus, mas ainda não está liberto, então não conhece realmente essa verdade. Quantas pessoas ainda, ainda mente, quantas pessoas ainda, não se assustem, pessoas que ainda, golpeiam o seu próprio irmão, agem com malícia, para querer levar vantagem, como se fosse normal. Não, eu sirvo ao Senhor, mas ainda não está liberto, ainda não conheceu essa verdade, porque quando você conhece a verdade, você é liberto de tudo aquilo qual atrapalha a sua vida espiritual, porque você reconhece a grandeza deste Deus. Quando você começa a ter uma intimidade com o Senhor, Ele demonstra o seu poder, porque muitas vezes nós, dizemos que conhecemos a Deus, mas só no superficial. Eu conheço essa verdade, mas não pratico. Eu conheço a verdade, mas não caminha na verdade, Este é o nosso Deus, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Olha só, o que os irmãos entendem de ter a chave de Davi? Os irmãos podem falar: eu te ensino, pode responder, menos os obreiros aqui no altar. Se souber também pode responder, já que a igreja não soube. O que tem a chave de Davi? A autoridade. O que tem autoridade. Muitas vezes as pessoas idolatram aqueles que estão no Senado, na presidência, pessoas que até brigam, mas eu conheço pessoas no serviço que se bobear saem no soco com o outro, por causa de política. Porque acham que são homens que estão acima de nós, e são deuses. Não. Aquele que está sentado no trono tem todo o poder. Não existe cadeira nessa terra que seja maior do que aquele que está no céu. Ele tem a chave e Ele tem a autoridade. E quando nós olhamos essa autoridade, nós iremos entender que esta autoridade, foi transmitida para nós. Porque quando nós olhamos o versículo 8, diz assim: eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta. Aquele que tem autoridade, a chave de Davi, é o que abriu essa porta. É o que fez essa porta se manter aberta para mim e para você. Glória a Deus. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso dia a dia. Entenda que, como eu mencionei algumas lições atrás, algumas cartas atrás, o povo vem dizer que os seus olhos são como chama de fogo. Nada se escapa dos olhos do Senhor. Então Ele conhece as nossas obras. E se fosse para estar apresentando hoje num telão, qual seria as nossas obras diante daqueles o qual nos contempla a cada dia? Será que as nossas obras são boas? Será que nós temos feito as nossas obras o qual agrada ao Senhor? Aleluia. Será que tem alegrado o coração do nosso Deus? Será que hoje nós fizemos algo que agradou ao Senhor? Algo que o Senhor veio nos olhar e veio dizendo: um servo bom e fiel, porque fez aquilo qual, não aquilo qual nós podemos assim dizer que é nosso, mas algo que é de Deus. Glória a Deus. Nós temos que fazer para Ele, porque muitas vezes queremos fazer mais para nós. Eu vou fazer que é para mim, Deus já deixa para depois eu faço. Eu não tenho tanta necessidade. Não, já tenho os dirigentes da igreja. Não. A responsabilidade de cada um de nós está fazendo a sua obra. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso dia a dia. Mas eu não tenho cargo, eu não tenho credencial, eu não sei ler. Não, aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque quando nós olhamos a passagem dos talentos, um ele colocou 5, outro 2, outro 1. Ele não pediu para que ele deu 1, granjear 5. Era somente ele estar granjeando outro 1. O que deu 2, ele não pediu para granjear 5. Mas sim, ele granjeou os 2. Então ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Então nós entendemos que tudo que ele coloca em nossas mãos, temos que fazer com excelência. Todas as obras que nós fazemos, tudo aquilo que nós estamos fazendo, que foi colocado nas nossas mãos, temos que fazer com excelência, porque não fazemos para o homem, fazemos para Deus. Obrigado. Nós fazemos para o Senhor. Vocês não estão fazendo para mim, não para o pastor, mas para aquele que vive, aquele que reina, aquele ao qual não irá te retribuir com dinheiro. Ele não irá te assalariar, não. Ele tem algo preparado, e esse algo é eternamente. Não será comprado com prata nem com ouro. O homem mais rico deste mundo
não conseguirá comprar aquilo ao qual você irá alcançar. Nada neste mundo pode comprar, né? Mas para isso nós devemos manter, né, os nossos pés firmes diante da presença do Senhor, porque Ele sabe, conhece as nossas obras, né? Vem dizer no versículo 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha só que interessante, diante de ti pus uma porta aberta. A oportunidade, Deus coloca uma oportunidade na nossa frente, para que você possa passar por aquela porta. Olha que interessante, porque muitas vezes nós achamos que Deus vai dar tudo de mão beijada para nós. Não, vai ser tudo fácil. Se nós não suar. Não, Deus vai te abençoar financeiramente. Vai abençoar financeiramente se acordar meio-dia, acordar 2 horas da tarde. Não alcança, irmãos, mas trabalhando, né? Buscando, né? Nós acordamos de madrugada, não sabe, né? É aquilo que Deus colocou na nossa frente, né? Nós iremos alcançar. Ele abre a porta, Ele coloca uma autoridade, Ele tem autoridade para estar abrindo para as nossas vidas, né? Para nós estarmos alcançando, mas para isso tem que haver uma atitude nossa, mesmo tendo pouca força, porque quando nós olhamos para pouca força, o qual esse texto vem nos ensinar, nós vemos para Marcos capítulo 5. Os irmãos sabem que havia ali uma mulher do fluxo de sangue. E quando nós olhamos essa história, uma mulher que estava com a sua força fisicamente debilitada, mas em seu coração a fé. Então não é a força, mas sim a fé. É a fé que te faz alcançar. A força muitas vezes, nossa, hoje eu estou crente, as pessoas dizem, né? Mas muitas vezes estamos, né, fracos espiritualmente, por quê? Porque estamos confiando na nossa própria força. Mas quando nós estamos fracos, nós estamos fortes, porque nós estamos confiando totalmente que nós só alcançaremos porque é o Senhor que nos ajuda, é Ele que nos faz chegar. Como eu disse no início, não é a força que nos faz alcançar, mas sim a perseverança, mesmo estando fraco. Porque a mulher do fluxo de sangue, quando ela olhou, né, que o Senhor Jesus estava passando, ela, no seu pensamento, como o texto diz em Marcos capítulo 5, se eu tão somente tocar. Acompanhe comigo, vamos meditar Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, eu vou ler do versículo 25 em diante, que diz assim, vou ler para ganhar tempo. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e lhes pedia tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitava. Antes, indo ao pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Olha só, não é a força. Quando nós olhamos a igreja que nós estamos meditando, mesmo tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Esta mulher, mesmo pouca força, porque a sua saúde estava debilitada. Uma mulher que há 12 anos estava em sangramento, 12 anos, né, com essa enfermidade, tinha gastado tudo, né, porque os seus recursos no homem, mas no momento ao qual ela soube, Jesus está passando, Jesus está aí. Ela disse seu coração: não, eu tenho fé que se eu somente tocar na ponta da sua orla, eu sararei. Essa é a perseverança, mesmo tendo pouca força, mesmo muitas vezes cambaleando, como disse muito, mas é saber que aquele que está à frente, quando você consegue tocar, pode ter certeza que o milagre acontecerá. Porque muitos naquela situação estavam oprimindo, apertando Jesus. E há uma diferença entre você tocar e você apertar. Como assim apertar? Muitas vezes você quer fazer que nem muitos fazem, quer colocar Deus na parede, né? Não, Senhor, se eu não fizer assim, eu vou sair da igreja, eu não faço mais nada, eu vou entregar o cargo e assim assado, né? Como se Deus fosse servo nosso e dependesse de nós. Se nós não quisermos fazer hoje, se eu vou usar eu como exemplo, se hoje eu falar: não, eu vou sair da igreja, eu não vou mais estar nesse trabalho, irmão, é só uma colocação. Você acha que essa igreja vai fechar por causa disso? Não. Tem homens, o qual Deus levanta, tem pessoas aqui que o Senhor pode usar. Deus pode usar o Samuel, amanhã está usando aqui como dirigente dessa obra, porque não depende de mim, necessita de alguém para estar fazendo, mas entendemos que não depende do homem, a obra é do Senhor para permanecer de pé. É Ele que mantém a sua obra de pé.
Então, quando nós olhamos, né, esse versículo onde vem sobre essa mulher que muitos apertaram, era diferente de tocar. Essa mulher foi e tocou. Muitos apertavam, muitos estavam por curiosos, muitos estavam olhando quem era esse, muitos estavam até para criticar a Jesus pelos seus feitos, pelos seus atos. Mas essa mulher não. Essa mulher, mesmo tendo pouca força, ela conseguiu um milagre sobre a tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E voltando, o versículo 8, ninguém pode fechar. Olha só, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém pode fechar. Olha só, o inimigo não pode fechar aquilo ao qual Deus abriu sobre a tua vida. Muitas vezes nos assustamos, muitas vezes nós acabamos perdendo a fé, desacreditando no Senhor. Mas será que vai acontecer? O inimigo está lutando a cada dia, ele vai lutar. Ele vai insistir para que você venha desistir, porque ele sabe que o único que pode impedir você de atravessar essa porta é você mesmo. Porque se Deus colocou essa porta aberta, diante de ti pôs uma porta aberta, diante de você, está diante, está na sua frente, você tem que atravessar, você tem que ser persistente e alcançar essa porta. Essa porta é muitas coisas em nossa vida. Há muitas coisas que nós alcançamos quando atravessamos essa porta, e muitas vezes nós nos intimidamos, nos encovardamos, assim podemos dizer, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Essa chave, né, para nós passarmos essa porta é a fé. Quando você tem fé, você não olha para as dificuldades. Quando você tem fé, você passa. Porque muitas vezes quando nós olhamos para, né, 2 Reis 6:17, vem dizer que o moço de Eliseu, quando ele olhou o grande exército afrontando o povo, mas Eliseu veio orar ao Senhor para estar abrindo os olhos daquele moço, para que pudesse ver que muito mais era o que estavam com ele do que o exército que estava lá fora. E muitas vezes falta isso em nós, porque nós só vemos só dificuldade, nós só vemos só as lutas, e não vemos que é um exército, que é um Deus poderoso que está à frente desta batalha, pelejando por mim e por você. É maravilhoso. Olhamos um exemplo claro em Números 13 ou 14, se não me foge a memória, quando os 12 espias foram espiar a terra, 10 deles voltaram desanimados, desacreditados, que seria impossível alcançar. Por isso que eu digo que a fé é uma chave que faz você alcançar essa porta que está aberta diante de você. Mas nós muitas vezes pegamos as chaves, colocamos no bolso e esquecemos que ela tem um grande poder. E como é que a minha fé é ativada? É através da oração, é através da busca ao Senhor, é através de entregar a nossa vida mais ao Senhor, que nós começamos a conhecer, porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6, um texto muito conhecido que vem falar sobre fé. Hebreus 11 mostra algo extraordinário sobre a fé que devemos ter. No versículo 6 diz assim, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Então há uma busca. Nós devemos ter essa busca constante ao Senhor, para que assim essa chave venha estar em nossas mãos, que é a fé. Quando nós conhecemos o real poder deste Deus, não há dificuldade que venha trazer em nosso coração algo que venha nos trazer desânimo. Não, eu não vou alcançar. Não, você vai alcançar. Você não olha para a dificuldade, porque você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia. Ele é fiel para terminar esta obra. A porta que está aberta, ninguém pode fechar. Não é como uma porta terrena, não, irmãos. Não há ninguém que tenha essa chave, porque o nosso Deus é o Deus da autoridade dessa porta. Glória a Deus, aleluia. E nós devemos ter essa autoridade com nós. Nós vemos que essa chave de fé também foi dada a Moisés. Mas como assim? Quando estavam diante daquele grande mar, quando olharam para trás, viram os egípcios querendo matar. Ali diante deles o mar vermelho. Só que quando nós olhamos um pouco mais, alguns versículos atrás, o capítulo 4 de Êxodo, versículo 3, quando o Senhor vem se apresentar a ele, para que viesse demonstrar que Deus estava com ele, ele lança o seu cajado, o que se transforma? Em uma serpente. Ele coloca a sua mão sobre o peito e tira, fica leprosa, volta novamente e fica branca. O que quer dizer isso? Ele estava dando autoridade para Moisés. Então, para você passar essa porta, para você alcançar essa porta, você tem que reconhecer que Deus deu autoridade sobre a tua vida. Não precisa você ser pastor, você ser presbítero, diácono, diaconisa, missionário, não.
Deus derramou autoridade sobre a tua vida. Se você estiver orando por alguém, né, que estiver enfermo, essa autoridade que Deus colocou, você pode ter certeza, essas pessoas serão curadas. Há uma autoridade sobre a tua vida. Há uma porta que está aberta que Deus abriu para você. Por isso devemos ter essa convicção. Aleluia! Ter essa convicção desta autoridade sobre a nossa vida, que Deus colocou. Né? E quando nós olhamos este texto de Moisés, aí Deus me pergunta: o que tem nas mãos? O que simboliza o que tem nas mãos? Não foi o cajado que abriu ali, foi a autoridade que Deus tinha colocado sobre Moisés lá atrás. Essa autoridade. Então nós entendemos que para avançar no Mar Vermelho tinha autoridade, mas tinha que botar em exercício. E para alcançar as portas que estão abertas sobre a nossa frente, que Deus abre, como ele vem dizer que ele é a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Diante de ti pus uma porta. Para ser alcançado, você tem que ativar a fé e a autoridade que está sobre a tua vida. Glória a Deus. A fé e a autoridade. Porque muitas vezes nós nos diminuímos, vamos dizer assim, nos diminuímos. Mais ou menos isso aí, irmãos, né? Nós acabamos nos encovardando, né? Achamos que somos pequenos, somos tão falhos. Irmãos, nós podemos ser pequenos, mas nós servimos a um Deus grande. Nós adoramos a um Deus grande. Não há outro Deus como esse. Aleluia! Moisés, quem foi Moisés? Um homem que até para falar e dizer a palavra, que ele tinha falhas em suas falas, Arão que o auxiliava. E diante dessa situação, o que tem nas mãos? Estende a tua mão sobre este mar e a tua vara, a autoridade, a mão ao qual ele tinha mostrado leprosa lá atrás. Porque que ele mostrou a autoridade está sobre você, Moisés. E quando nós olhamos um pouco atrás, que quando os mágicos ali queriam demonstrar que também tinham poder, quando lançaram, né, o seu cajado, que também transformou-se em cobra, desde aquela época já existia obras contrárias, né, que né, era se demonstrar, mas o nosso Deus é muito mais poderoso. Porque quando aqueles mágicos jogaram nos seus cajados se transformaram em cobra, né? O de Moisés foi e engoliu, demonstrando que a autoridade de Deus é muito maior do que qualquer outro que se disse Deus. Qualquer outro que se diz. Então Deus nos mostra que a autoridade dele sobre a nossa vida deve ser ativada. Nós muitas vezes paramos, estacionamos. Ah, mas eu não tenho força. Como eu disse no início, não é força, é perseverança. Porque se você olhar para a força, um exemplo claro, infelizmente, de um homem forte, mas acabou caindo. Quem que era este homem forte? Sansão. Mencionei algumas pessoas, o qual podemos dizer a mulher do fluxo de sangue, aos olhos físicos, fraca, né, debilitada. Agora olha Sansão, forte, um homem que carregou um portão sobre os seus ombros, um homem que matou 1000 homens com uma queixada de jumento, um homem quando vinha os filisteus, as cordas eram como linha perto do fogo se estourar, mas foi se deixando levar pelo pecado. Como eu falei no início, ser santo, porque ele é santo. E Sansão era narizeu, era separado, era alguém ao qual, né, Deus tinha colocado uma força extraordinária sobre ele. Só que, né, vemos que por causa das palavras persuasivas que chegou até o seu ouvido e desceu ao seu coração, enfraqueceu a sua vida, enfraqueceu a ele. Então aquela força que ele estava ali fisicamente, mas o seu interior já estava se corrompendo, porque vem dizendo um texto que num dia ele matou um leão. Olha só que interessante, um homem matou um leão, matou este leão, né? E depois alguns dias ele retorna naquele caminho, e vem dizer que ele sai do caminho e vai até o leão. Chega lá, o que tem no leão? Uma colmeia de mel. E dentro dessa colmeia de mel ele se alimenta. Só que havia uma ordem que ele não podia tocar em coisa morta. Então nós nos deparamos e vemos que ele ganha do leão vivo, mas perde para o leão morto. E muitas vezes as pessoas estão dessa maneira, nós estamos dessa maneira, nos achando forte o suficiente que nada irá nos abalar. Mas muitas vezes um dia nós estamos tão fortes e ganhamos o leão vivo, mas no outro dia estamos perdendo para um leão morto. Estamos nos contaminando de coisas aonde muitas vezes parece ser doce, mas a sua origem, a sua carcaça é podridão, como havia naquele leão. Aleluia. E disso nós devemos nos separar, não nos contaminar, né? Não é pela força, é pela perseverança. Sansão, a sua força não adiantou naquela situação, porque vem dizer que enquanto ele se achava forte, chegou um momento
onde Dalila conseguiu ludibriar, podemos assim dizer, e vem ser rapado o cabelo da sua cabeça. E quando vieram os filisteus em seu coração, ele dizia assim: não, da mesma maneira como já fui, irei novamente. Mas naquele momento vem dizer a palavra do Senhor em Juízes que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Este é um grande perigo no meio dos nossos dias de hoje. As pessoas dizem assim: não, eu vou de novo porque o Espírito de Deus está comigo, e já não está mais. Quantas pessoas estão dizendo que são usadas, que tem o Espírito de Deus, pessoas que estão pregando, tem muitos lugares onde estão sendo televisionados, até se dizer, mas não há mais Espírito, porque ali na sua pregação o seu desejo não é mais alcançar almas, mas sim no seu cachê. Como é que vai ser meu cachê depois da pregação? Tem gente que não vai pregar por qualquer dinheiro, não. Tem que ter uma boa oferta, tem que ser um hotel 5 estrelas, tem que ser uma comida top. Já não é mais por amor às almas, mas por amor ao dinheiro. São pessoas que se afastam do Senhor, são pessoas que estão dando ocasião às coisas da carne, às coisas que agradam a si mesmo. Não tem mais força, a sua força é somente fisicamente, mas o seu interior está querendo sanção, está se enfraquecendo diante da presença do Senhor. Então não é força, é perseverança. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. O poder de Deus é maior que o do mal. Agindo Deus, quem impedirá? Essa porta que está aberta diante de mim e de você não pode ser fechada por ninguém, porque agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir o trabalho de Deus na minha e na sua vida. Como nós somos, só nós mesmos podemos impedir, desacreditando, estacionando a nossa vida, parando, dizendo: não vou conseguir. Você consegue, Aí você se estagna naquele lugar, fica trancado e não alcança. Mas se você confiar, Senhor, eu irei, mesmo tendo pouca força, mesmo me arrastando, eu alcançarei, mesmo eu muitas vezes chorando, mas eu alcançarei a tua promessa, porque muitas vezes acreditamos que o homem irá fazer por nós. Quando nós olhamos aquele homem no tanque de Betesda, o qual Jesus vem dizer: se quer ser curado, ele vai dizer assim: não há quem me leve quando a água é agitada. Porque a confiança dele estava no homem, mas Deus não perguntou se ele queria que levasse ele até lá. Você quer ser curado? Essa é a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Não há quem me leve. Quando nós estivermos confiando no homem, nas nossas próprias forças, pode ter certeza, nós não alcançaremos a bênção do Senhor. Mas quando nós confiamos em Deus, pode passar o que for, irmãos, a tempestade, a dificuldade, pode ter certeza que você irá alcançar esta porta que está aberta diante de você. Para finalizar, que a hora se avança, mesmo tendo pouca força. Olha só, vou ler desde o início novamente 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra. Salmo 119, versículo 11. O salmista Davi vem dizer assim, acompanhe comigo. Salmo 119, versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Vou esperar os irmãos achar, para os irmãos terminar essa leitura para mim. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha só, quando você guarda a palavra. Aleluia. Quando o Senhor Jesus, quando o nosso Deus diz para a igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, nós vemos que mesmo nós estando muitas vezes fracos fisicamente, luta, dificuldade e tristeza, tem vezes que você passa uma semana que você não quer ver ninguém, você não quer receber ligação de ninguém, você quer somente ficar no canto sozinho. Há momentos como este, de tristeza. Jesus, em certas situações, ele saía para orar, somente ele orando ali juntamente com Deus. Os discípulos ficavam vigiando, somente ele e o Pai, porque era um momento em particular que ele não queria mais contato com ninguém. E muitas vezes nós se colocamos nessa mesma posição, mas mesmo tendo essas poucas forças, a palavra ainda está guardada no meu coração. E por que eu guardo essa palavra? Para não pecar contra ele. Eu não guardo essa palavra para me mostrar, para me arrotar conhecimento, como muitos conhecem. Vivemos, irmãos, diariamente pessoas que, não na nossa igreja, graças a Deus, mas pessoas que entram em debates com pessoas de outras religiões,
não é para mostrar que Deus é na vida, é para demonstrar conhecimento. Eu sei mais, porque assim, assado, eu tenho bacharel, eu tenho aquilo, eu tenho isso, mas até conhece, mas não vive a palavra do Senhor. Porque se eu conhecer e não guardar, eu acabo pecando contra o Senhor. Como diz o texto, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu guardo no meu coração este conhecimento, eu entendo que a cada passo que eu dou, eu estou ali sendo direcionado pelo Senhor. Senhor, este passo que eu estarei dando, que o Senhor possa estar me instruindo com a tua palavra, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha estar desagradando o seu coração. Por isso que ele vem dizer neste texto: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque muitos hoje, quantos estão negando este evangelho, negando esta palavra? Quantos estão dizendo que servem ao Senhor, mas somente nos momentos bons? Quando vem a dificuldade, não. Quando vem a dificuldade, não, eu não consigo estar fazendo a vontade do Senhor, não consigo servir o Senhor, porque a dificuldade é maior, porque a tribulação é maior, e acaba se afastando, e acaba se distanciando da presença do Senhor. Mas aqui nós vemos: não negaste a minha palavra e nem negaste o meu nome. A todo momento nós temos que pronunciar este nome fiel e verdadeiro, porque do mesmo modo ao qual nós tivemos uma intimidade, conhecemos o poder que tem esta palavra, nós devemos também estar explanando e demonstrando que este Deus que nós servimos é um Deus onde pode fazer o extraordinário, o qual já fez por mim e por você, e tem feito a cada dia, e nisso devemos compartilhar este nome. Versículo 9: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Vemos aqui este povo ao qual se diziam ser sábios, se diziam ser cristãos, se diziam ser judeus, mas não são, mas mentem. Pessoas iam contra aquilo ao qual Deus tinha determinado. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Ele ia demonstrar que aquelas pessoas estavam erradas, que aqueles ao qual Deus, que eles estavam servindo, era o verdadeiro Deus, era o verdadeiro caminho que eles estavam andando, era o verdadeiro caminho que eles estavam servindo ao Senhor. Versículo 10 diz assim: como guardaste a minha palavra, paciência também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11, olha só: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Olha só: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo a todo momento ele quer tirar isso de mim e de você. Como? Com coisas dessa terra, com distrações, com coisas que aos nossos olhos fica desse tamanho. Nossa, que legal, que interessante. Mas são coisas que estão nos afastando da presença e da vontade do Senhor. Ele vem dizer: como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Quando nós guardamos essa palavra no nosso coração, pode ter certeza, você está sendo guardado pelo Senhor. Aonde você estiver, as mãos do Senhor estão sobre a tua vida, estão sobre a tua casa, sobre a tua família, estão zelando por você. A palavra mesmo vem dizer: eis que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que nem o servem, para estar livrando, para estar protegendo. O Senhor está com os anjos acampados ao nosso redor, nos protegendo a todo momento. Quantos livramentos não tivemos? Meus irmãos, alguns dias atrás estivemos vindo com a minha família, ali nessa pista aqui que liga Jacuperana e Pariquera, quando de repente um galho bem no meio da estrada bateu bem no para-brisa. Os estilhaços veio até mim, até minha esposa, até minha filha. E muitas vezes podíamos não reclamar pelo vidro que foi quebrado. Não, mas eu falei: Senhor, obrigado por este livramento. Fora eu, mas os meninos que estavam atrás. E se esse carro capota, toma. Mas eu sei que as mãos do Senhor, mesmo prejuízo muitas vezes financeiramente, mas é Deus mostrando: não, pode acontecer o que for, como aconteceu em Atos 27, a embarcação se destruiu, mas aqueles marinheiros não foram danificados, porque o Senhor já tinha determinado uma palavra, que nem um fio da cabeça deles ia ser danificado. Aleluia! Então o Senhor está nos guardando a todo momento, a todo instante, mas para isso é perseverar, não é força, é perseverança. Aleluia. Para encerrar: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Quantos anos estão escutando isso? E ele está repetindo novamente: guarda o que tens. Algo que você vai guardar, você não vai deixar em qualquer lugar. Algo que é valioso, você não deixa em qualquer lugar.
Se você esquecer a sua carteira, muitas vezes, como eu faço direto, mas infelizmente, né? Você esquece a carteira no carro, no porta-luva, muitas vezes você esquece de trancar o carro. Meu Deus, você já pensa, eu tenho que voltar lá buscar minha carteira, meu celular, porque se alguém passar, né? Esses dias eu esqueci meu celular no trabalho, né? Lá tem umas pessoas que, né, infelizmente não estão libertas, ainda usam biricutico, como diz o pastor. Eu falei, pronto, vou pegar o celular e vou trocar tudo em droga, né? E nisso eu falei, meu Deus, preciso voltar na fazenda e buscar esse celular. Peguei a Kombi, meus irmãos, e olha, né, pau na máquina, como diz o mineiro. Acelerei mesmo, cheguei lá, peguei meu celular. Né? Por quê? Porque é algo valioso que nós temos. Agora você imagina aquilo ao qual Deus nos deu. Quanto valor não tem. Então temos que guardar. Temos que guardar com carinho, porque vem dizer que nós iremos trocar com uma coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E com zelo essa coroa o Senhor nos dará, né? Por isso devemos guardar cada dia com zelo, com sabedoria, ser instruído, buscar ao Senhor cada vez mais. Versículo 12 para encerrar. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Aqui vemos as promessas que o Senhor tem para mim e para você, para aquele que for persistente. Não é para o forte, mas é para o persistente. Mesmo estando fraco, mesmo tendo pouca força, mas você irá alcançar. Mesmo em dificuldade, mas você irá conseguir. Não deixe o inimigo dizer que você é qualquer um, não. Você é um escolhido de Deus. Você é alguém precioso diante do Senhor. A menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Não foi pago, qualquer coisa não foi pago com sangue carmesim. Então que esta palavra nesta noite fique no meu e no teu coração, de confiar que você irá alcançar. Esta porta quem abriu não foi o homem. Não foi o homem quem abriu, né? Alguns anos atrás, irmãos, entenda só, eu estava na igreja, estava no último dia do ministério que nós estávamos. Eu estava bem entristecido, né? E o Senhor me exortou naquela noite, né? O Senhor usou uma moça, uma jovem, eu acho que na época eu tinha uns 16, 17 anos, veio até mim marchando, mandou segurar a mão da minha esposa e disse assim, ó, eu te coloquei lá, aquela porta quem abriu fui eu, né? E eu também posso tirar, naquele mesmo momento, o temor do Senhor veio sobre a minha vida. Eu falei, Senhor, me perdoa, que eu possa lhe entregar um pouco mais, porque muitas vezes Deus abre a porta e nós nos acomodamos. Não, agora Deus já abriu a porta, né? Eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou servir ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira não, né? Que nós possamos ser prudentes naquilo que Deus coloca sobre a nossa vida. A porta que Ele abriu é para nós. E nós só iremos avançar e alcançar se nós somos perseverantes e fiel e ter fé, porque nós sabemos que é através da fé que nós alcançaremos essa porta, é através da fé que nós alcançaremos as promessas de Deus sobre a nossa vida, porque muitas vezes ficamos parados, estagnados, e pela nossa desobediência começamos a andar em círculo, como o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma promessa para ser alcançado, mas a desobediência, a murmuração. Olha só que interessante, estávamos conversando sobre isso hoje, que a murmuração, ela nos impede de alcançar a promessa. Isso é bíblico. Nós olhamos para o povo de Israel, a murmuração fez eles rodear, a murmuração fez muitos deles não alcançar, muitos deles desceram à sepultura no Egito, no deserto, muitos deles não alcançaram a promessa que lá atrás, né, quando Deus tirou do Egito, tinha falado, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas a murmuração, a ingratidão, podemos assim dizer também, nos impede de alcançar a promessa do Senhor. Mas eu tenho certeza que nessa noite é uma igreja que, por mais que você hoje se sinta fraco, mas entenda, você é forte, porque há um Deus poderoso que está do teu lado. Você não está sozinho, Ele está pegando pelas tuas mãos e dizendo, filho, eu estou contigo nesta jornada. Não temas e nem desanimes, Ele está com você. Ele está com esta casa, com esta igreja. Muitas vezes você pode olhar assim, não, mas tem pouca gente. E entenda que Ele nunca precisou de multidão. A mesma força o qual Ele demonstrou para Gideão e Juízes. Juízes veio em Gideão diz assim, mas eu sou menor da minha casa. Olha só, aos seus olhos, quando nós falamos de força, Ele diz, eu sou menor, não tenho tanta força. Mas Ele nos mostrou, não é pela sua força, é eu que capacito, é eu que te fortaleço. Ele vem dizer que era 32 mil homens que estavam com Gideão. Ele diz assim, ainda muito,
para dizer que foi pelas suas mãos que livraram. Há muito que estão com vocês. Diz aqueles que são covardes e medrosos que volte. E voltaram, um monte, né, dos 32 mil. Né? E depois também aqueles ao qual foram até o rio beber água. Aqueles ao qual não foram prudentes. Deus mostrando a Gideão. Quanto sobrou? 300 somente. Agora só imagine, de 32 mil somente 300, nem 10%. Se fosse 320, ainda seria 10%, nem 10%. Mas é Deus mostrando que não é força, né? É perseverança e confiança naquele ao qual nós servimos. Amém? Se coloque de pé.